Nosso palestrante de hoje, ele é natural de Mato Grosso do Sul, empresário, passa 95% do seu tempo morando nos projetos da Fraternidade Sem Fronteira, não é? Nos países de Moçambique, Madagascar e Malawi. Fundador e presidente da FSF, Fraternidade Sem Fronteiras, era ainda menino quando se viu chorando pela fome no mundo. Uma dor que o acompanhou pela juventude quando já se dedicava a trabalhos voluntários na periferia da cidade onde mora, e adulto o fez decidir ir à África. Escolheu Moçambique, país de língua portuguesa, localizado na região mais pobre do mundo, a África subsaariana. 1 milhão de pessoas com fome, 600 mil órfãos. Começava ali o trabalho de acolhimento. Daqueles primeiros dias aos de hoje, uma série de felizes acontecimentos vem tecendo essa história de fraternidade pela África e pelo mundo de paz. Em 2009, ele, fundador e líder do movimento, fez sua primeira viagem à África. E hoje, milhares de pessoas se unem ao sonho de vencer a fome e construir um mundo de paz. A união de padrinhos, voluntários, apoiadores, acolhe mais de 15 mil crianças africanas e também fortalece causas no Brasil inteiro. Tem algumas coisas aqui sobre a fundação. Atua em Moçambique, Senegal, Madagascar e Malawi. América Central está no Haiti. No Brasil está em Roraima, fronteira com a Venezuela, e ainda apoia causas sociais na Bahia, Paraíba e Mato Grosso do Sul. Em todo o Brasil e também em países do exterior, como Inglaterra, Suíça, Estados Unidos e outros, voluntários divulgam a causa, realizam ações e fortalecem a corrente fraterna por um mundo melhor. Ele ainda menino quando se viu chorando pela fome na África e abraçou essa causa desde então. Meus amigos, para nossos ouvidos e corações, com todos vocês, com todos nós, Wagner Moura. Olá, boa noite. Que alegria, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui e podermos falar um pouquinho dessa experiência. É mais uma das milhares de experiências sociais, humanitárias, como essa própria casa, e a gente quer trazer mais uma vivência da Fraternidade Sem Fronteiras. A organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, ela nasce numa base, e essa base a gente já pode refletir no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade na Salvação, onde Paulo, uma mensagem de Paulo, nas últimas linhas ele diz assim: todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da crença que pertençam. Então começa daí, na base mesmo espírita, o incentivo para que nós, enquanto conhecedores, vamos formando, talvez dentro das nossas empresas, dentro da sociedade, da política, dentro de organizações humanitárias, as bases fundamentais, as bases do cristianismo, as bases também do espiritismo. Então, a organização, então, ela nasce desse princípio, com a filosofia de que todos nós somos irmãos, de que a nossa família é a humanidade toda e a nossa religião é o amor e a fraternidade. Ela vem com uma missão sem fronteiras, então, religiosa, política ou de nacionalidade. E a missão da organização humanitária de todos nós é vivenciar, como base fundamental, vivenciar e incentivar a prática da fraternidade, sem restrições étnicas, religiosas ou geográficas. Sim, como foi dito, foi um chamado do coração, ainda muito jovem, muito criança, na verdade. Não sei se vocês se lembram
Talvez aqueles que têm um pouco mais de 40 anos para frente aí lembra do We Are the World, né? Naquela época, em 1984, mais ou menos, morreu mais de 400 mil crianças à fome. E então, criança, eu vi uma reportagem daquela e aquilo nunca mais me saiu da mente. E eu continuei em busca de fazer a caridade. Eu encontrei o Espiritismo através de uma reportagem do Chico Francisco Cândido Xavier. Identifiquei ali o que eu queria para a minha vida e nunca mais parei de trabalhar na periferia de Campo Grande, na minha cidade, até o ponto que nós fundamos também ali um centro espírita numa favela de Campo Grande. Fundamos um trabalho social que virou um centro espírita, mas existia um chamado ainda que não parava. Mesmo depois de executados vários trabalhos, participando da casa espírita, porque a gente achava que a gente estava perturbado. Então, cada vez mais a gente trabalhava, então vai visitar o hospital, cantar nos hospitais, vai trabalhar na mesa mediúnica, vai dar passe, vai estudar o ESD, vai estudar a doutrina espírita, enfim, e no final de semana aí não adiantava, né? Amenizava, mas não adiantava. Era uma dor, era um chamado. E sempre vinha a ideia de África na cabeça. E eu falava, mas em algum momento eu queria estar em algum lugar, eu queria estar nesse local, mas não fazia sentido. Uma vez que eu não tinha condições nenhuma, nem financeira, nem psicológica ali naquele momento, de ir para uma África, mas existia o chamado. E também as necessidades, existiam muitas necessidades, por que ir lá tão longe se aqui a gente tem muitos desafios, eram os meus questionamentos. Até um ponto que, depois de um ano de fundado esse Centro Espírita Amizade, tinha mais de 100 famílias, enfim, um trabalho social. Aquele chamado era tão forte que, chorando, com 2 baldes de sopa que haviam sobrado, distribuindo na comunidade, chorando, olhando para o céu, eu falo, Senhor, conversando com Deus, Senhor, então eu vou para a África. Então estava decidido. Naquele momento, então, eu começo a organizar a minha vida. Tinha 11 representados, era impossível até mesmo de sair da minha cidade. Então eu modifico a minha vida, me organizo financeiramente. Depois de 3 anos dessa decisão, eu compro a minha primeira passagem para uma das regiões mais desafiadoras do mundo, na África subsaariana, Moçambique, de língua portuguesa, e lá nós iniciamos um trabalho com crianças órfãs que passavam fome ainda em pleno século XXI. Eu queria falar para vocês um pouco, eu queria trazer para vocês uma realidade que ainda existe, né, em pleno século XXI, e a partir disso a gente faz algumas reflexões sobre o tema, né? Não sei se vocês veem, eu disse então de 1984, não sei se vocês se lembram de fotos como essas, dessa foto, né? Lembra das crianças? A criança está com marasmo, né? São crianças marasmáticas, né? Desnutrição severa. Pois é, mas essa não é de 84, é 2019. As crianças do sul da ilha de Madagascar, a ilha paradisíaca de Madagascar, onde nós encontramos hoje, em pleno século XXI, centenas, milhares de crianças com desnutrição severa, né? Isso me chamou muita atenção. Quando eu cheguei na ilha, eu fiquei sabendo, primeiro, que as crianças estavam comendo fruto do cactus e não estavam resistindo, estavam morrendo e tomando água suja, água da chuva, empoçada. Eu vi uma reportagem dessa, eu não quis acreditar que ainda existia isso, era possível, ainda que eu estava fazendo já um trabalho, já há muitos anos, né? Em outros países da África. Então, eu vou até lá. E o que me chamou mais atenção, quando eu chego, ainda não foi a desnutrição. Porque quando eu cheguei numa das aldeias, me acercou de mim 80, 90, 100 pessoas, crianças, né, idosos, e eu fiquei extasiado, porque
por onde eu olhava, eles estavam totalmente sujos, mas muito sujos. Eles estavam com os cabelinhos coloridos, né, de desnutrição. As crianças apáticas, os velhinhos esquálidos. Eu não quis acreditar naquela cena, né? Eu não quis acreditar naquilo. E uma das coisas que eu perguntei imediatamente, não foi nem na desnutrição, a pergunta foi, quando que eles tomam banho? Eu fiquei tão angustiado, com tanta sujeira, quando que eles tomam banho? E a resposta, não tomam. E como eu não falo francês, lá você tem que traduzir para o francês e para o malgache. Então eu tinha 2 tradutores. Então eu falei, eles não entenderam. Eu perguntei de novo a resposta, não toma. E na terceira vez, eu falei, olha, eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eles têm que tomar banho, né? Uma vez por semana, a cada 2 dias, 3 dias, não sei. E aí eles devolveram, conversaram entre eles e me responderam, não, Wagner, quem não está entendendo é você. Não toma banho. Porque a água aqui custa 50 centavos de real, 20 litros de água. E quando a gente consegue comprar para beber e para cozinhar a mandioca ou a batata que eles plantam, não para tomar banho. Então, numa realidade, foi essa a realidade que eu encontrei. E naquele momento, eu fiquei muito angustiado, sabe? Muito angustiado de ver tudo aquilo. E uma das coisas que eu fiz imediatamente, no outro dia, eu comprei um caminhão-pipa de água. Eu comprei sabão, eu comprei bucha, né, bacias e baldes, chamei as mães daquela comunidade, e a gente fez um banhaço. Imagina, um banhaço. E aquilo era maravilhoso porque eu via sabão, eu via água e bucha, e as mães pegavam aquelas crianças, ensaboavam, e eu comprei creme dental, escova, e escovava os dentes daquelas crianças, e parece que eu ia me limpando, porque eu estava me sentindo sujo, eu estava sentindo que eu, enquanto humano, né, a gente não poderia deixar aquilo acontecer. E na verdade aquele banho foi em mim, sabe? Acho que eu dei aquele banhaço para me lavar, porque eu estava extremamente angustiado. Mas as mães então terminaram de dar banho nas crianças e olha a cena, gente. E aí armou umas esteirinhas no chão e colocou todas as crianças ali, todas peladinhas, no sol para secar. Porque não tem toalha. E a mãe aproveitou. Gente, não é mentira, porque até parece que é, sabe? Até parece que é, mas não é. Aí as mães aproveitaram que tinha água e sabão para lavar a única roupa da criança. Eu também demorei a acreditar que isso fosse possível, mas realmente era. De tal forma que quando nós arrecadamos roupas para trocar aquilo, a gente fez campanhas imediatas, futuramente, em alguns casos, os voluntários tinham que cortar a gola da criança, porque a criança crescia dentro da roupa. Era a única roupa, não tomava banho, então tinha que tirar a roupa. Então a criança ia crescendo, e aí tinha que cortar a gola, né, da criança, por incrível que pareça. Mas aí vamos em frente. Isso aqui, sabe o que é, gente? É bicho de pé. A gente gosta de... Eu até às vezes relutava em mostrar, mas a gente precisa mostrar a realidade, né? Porque nós não sabemos do que está acontecendo. Praticamente todas as crianças que nós atendemos, nós temos um polo de atendimento, que nós temos 46 polos de atendimento, né? Mas um dos polos desse Madagascar atende 2.000 crianças por dia. Eu posso dizer para vocês que quase a totalidade das crianças tem bicho de pé. E agora, não é um só bicho de pé. Como eles não tem água, não tem sabão, não tem calçado, não tem, né? A parte sanitária não existe. Então o contato direto com a terra e não há higiene. Então isso vai encrostando, é uma coisa realmente espantosa. Eu estou olhando aqui está presente um amigo nosso, o Rogério. O Rogério ele é engenheiro e foi
trabalhar como voluntário lá na área da engenharia, porque a gente começou a fazer algumas construções, e o Rogério não queria sair, ele ficava dividido entre as construções e o trabalho de bicho de pé. Então a gente tem um setor para retirar o bicho de pé. As crianças passam, tomam um banho, são 10 banheirinhos, eles tomam um banho, a gente compra todos os dias água, um caminhão-pipa de água, que às vezes não dá para todas as crianças, tem que revezar o dia de banho. E aí água e sabão, e eles tomam aquele banho, passam, escovam os dentes, e depois vai para o setor do bicho de pé, para retirar os bichos de pé. E o Rogério estava lá, né? E eu lembro que ele ficou em um pé durante, eu acho que 2 ou 3 dias, porque não podia tirar tudo, o bicho de pé de um jovem, então ele ia revezando, porque formando algumas crateras no pé. Então essa é a realidade. Nós fizemos grandes campanhas, né, pelo Brasil, a gente arrecadou mais de 19 mil pares de calçados, aquele é o sapatinho que cresce. Então uma criança que fica um sapatinho daquele ali, ele demora 4 anos, 5, 6 anos, porque ele vai crescendo, né, nos pés. E outros tipos de calçado, então a gente fez campanhas, né, para isso. Pode passar. Essa é uma criança, para vocês terem uma ideia, uma dessas milhares de crianças. Aquele era o único vestidinho que ela tinha, o único vestidinho. Né? E todo sujinho, porque não tem acesso realmente à água, né? Olha, esse é o resultado, são 400 costureiras pelo Brasil fazendo costura. A gente leva malas e malas de doação para as nossas crianças, e esse é o resultado realmente de uma corrente linda, né? A partir do momento que identificaram essa situação, existem muitas abelhinhas espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, fazendo roupinhas, shortinhos, né? E hoje não falta nas nossas doações. As nossas malas vão abarrotadas com as doações de muito coração e de muito amor. E isso é uma criança, por exemplo, aquela que eu mostrei para vocês, né? Antes e depois, você já pode ver ela bochechudinha. Nessa região de Madagascar, como eu disse, existem milhares, gente, de crianças com desnutrição severa. Ali na frente a gente pode ver aquele ali, o Ângelo, né? Vejam. Então a gente tem uma médica que treinou, capacitou um time, né? Um time lá de agentes de saúde para poder, a gente vai resgatando, porque como a carência é gigantesca, mas a gente vai resgatando aquelas crianças que estão com desnutrição severa, e aí só a alimentação já não adianta mais, ela precisa da intervenção médica ali, e a gente tem um posto então de nutrição e apoio médico para que a gente possa amparar essas crianças. Já salvamos centenas de crianças, outras a gente não conseguiu, porque às vezes a criança chega no estado tão grave de desnutrição e com doença, e a gente não consegue nem pegar veia, não consegue, enfim, é extremamente difícil, mas a gente tem a alegria de dizer que centenas e centenas de crianças estão sendo amparadas, né, recuperadas. Gente, essa é uma realidade em pleno século XXI. Eu também fiquei muito tempo extasiado, mas isso está acontecendo. Quem quiser pode pegar o voo e ir para o sul da ilha de Madagascar, em Ambovumbê, e ajudar a gente nesse processo lá. Pode ir passando. Bom, a Fraternidade Sem Fronteiras. Então, eu acabei de falar para vocês de uma realidade atual e que também era 10 anos atrás. A organização humanitária está fazendo 10 anos agora, amanhã. A gente está fazendo um evento pelo Brasil todo, e em todos os locais onde tem núcleos de apoio da organização humanitária, a gente está fazendo eventos. E aí eu gosto de falar sobre a Florência, porque a Florência foi a primeira criança do projeto há 10 anos atrás, para falar um pouco sobre os nossos valores, né? Da importância dos valores fundamentais da organização humanitária, cujas bases nasceu dentro das reflexões do cristianismo e do espiritismo. A Florência, para vocês terem uma ideia, então, era uma dessas crianças com 11 anos de idade, de extrema pobreza, órfã, que começou então há 10 anos atrás. E hoje, o que a organização faz? Ela dá
prioritariamente, então, a alimentação imediato, né? Junto com a alimentação, a gente incentiva a parte cultural e a gente incentiva a parte educacional. E às vezes a criança ela ia parar de estudar na 5ª, 6ª série, porque na aldeia só tem até a 4ª ou 5ª série. E depois que ela parava de estudar, não tinha mais o que fazer, ela ia para o lar, que eles chamam, iam casar com 12 anos, 13 anos, né, 14 anos. Quando a fraternidade então chega, a gente começou a financiar o estudo dessas crianças. Então, com R$1,50 por dia, ela consegue sair da sua aldeia e ir até a cidade mais próxima estudar todos os dias. Com isso, a gente já colocou mais de 700 jovens e esse ano mais de 1.000 jovens que estão no 2º grau, vamos dizer assim, que já é um avanço extraordinário. Mas a Florência, ela entrou na universidade. Ela mais 3 crianças já estão na universidade. E aqueles padrinhos apoiadores que começou lá atrás, hoje já apoiam ela a dar continuidade na universidade. São 3. E ela está fazendo psicologia, já morando na capital Maputo, também já financiado por um padrinho, morando na capital Maputo. E eu estava, algum tempo atrás, esses 2 meses atrás, eu estava em Moçambique visitando as aldeias. E era o último dia que eu estava naquele país, porque eu teria o projeto, ele é em 4 países na África, e eu tinha que ir para o outro projeto. Aconteceu e eu queria encontrar a Florência, mas já era 6 horas, era o último dia, eu estava caminhando, não tinha mais tempo. Eu tinha que procurá-la, né, na periferia de Maputo, mas eu não consegui encontrá-la. E uma coisa interessante aconteceu. No que eu estava caminhando em direção ao hotel para jantar e preparar para o dia seguinte, quem eu vejo na rua? Numa cidade de 1,5 milhão de habitantes. A Florência. A Florência, eu vi ela a 20 metros de mim. E no que eu vi ela deu um grito, disse: papá. Porque eu sou conhecido como papá, não só eu, mas todos os provedores, eles respeitam muito, né? As pessoas, os provedores, pessoas mais velhas, né? E ela disse: papai, deu um grito, e abriu os braços e veio ao meu encontro, correndo. E aí eu guardei essa cena na minha mente, porque quando ela estava mais ou menos 1,5 metro de distância, ela dá um salto e vem para cima de mim, me abraçando com os braços e as pernas. Eu dei um passo para trás para poder aguentar, porque ia ser trágico, né? O que podia acontecer. E ela me abraça, a gente fica abraçado. E depois a gente começa a pular, ela começa a pular de alegria. E a gente se emocionou, eu fiquei emocionado. E ela também. E a gente ficou alguns minutos abraçados e se beijando ali. Era uma das primeiras crianças, né, do projeto já na universidade. E aí a gente foi tomar um café e aí ela vira para mim na conversa e diz assim: papá, a fraternidade estará comigo para sempre. Nunca esquecerei do amor que recebi. Para mim foi um aprendizado tão grande, tão profundo, porque a fraternidade tinha dado para ela alimentação, ajuda para ela de transporte, ajuda na matrícula, buscou um padrinho para ser um padrinho da universidade, né? Então, processos materiais foram muitos. E o que ela me falou? Papá, eu nunca vou esquecer do amor que eu recebi. Ela não falou de coisas materiais, ela falou de amor. E isso a organização humanitária faz desde o primeiro instante. É isso que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo. A vivência do amor, e a gente procura, enquanto missão, que eu disse no início, que é vivenciar e incentivar a prática da fraternidade, sem qualquer tipo de restrição. O amor, ele, como diz Mahatma Gandhi, o amor ele nutre, o amor ele pacifica, o amor ele nos eleva, o amor ele nos educa, o amor nos traz paz, o amor é a essência da vida. E a gente vendo através da palavra da Florência, a gente começa a entender na prática
o que é esse amor e a profundidade de um processo transformador onde há o amor sem fronteiras, né? Sem pedir nada em troca. Então isso foi para mim um aprendizado extraordinário, e essa é a missão da Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. E ela continua falando ainda, né? Pode voltar. Ela continua falando: depois de me formar, quero fazer também o bem para minha gente. Então, quando a gente cria uma cultura de paz, você vê que todo mundo gosta de fazer. A gente leva mais de 20 caravanas por ano nos projetos. Então vão 20 pessoas, 30, 50 em uma caravana, e que só dão amor e que vivencia. A gente trabalha nessa vivência, né? No esforço por vivenciar a fraternidade. E isso você vai deixando marcas, né, nesse processo de amor e educação. Pode passar. Essa aqui é a Especiosa. A Especiosa foi a primeira universitária. A Especiosa já está no 3º ano, é professora. Eu queria que vocês escutassem, eu acho que dá para passar o vídeo, né? O áudio tá ok aí. 11 anos você vem para a fraternidade. Sim. O que você aprendeu aqui? Muita coisa. E a maior de todas as coisas foi o amor pelo próximo. Amor fraterno. O amor pelo próximo. O que é o amor pelo próximo, então, para quem não conhece? Definir exatamente não sei, mas ter aquela compaixão pelo próximo, quem está precisando, dar-lhe ajuda. Especiosa, o que você vai ser quando você crescer? Eu vou ser uma professora. Uma professora? Sim. Do quê? De biologia. De biologia? Sim. E daquela menina de 11 anos que entrou aqui para a bióloga que você vai se formar, a fraternidade teve um papel importante? Muito importante. Eu estou estudando graças à fraternidade. Então eu não esperava a visita dele, foi de uma hora para outra, né? Ele conheceu um dos projetos da fraternidade em Boa Vista, que a gente faz um trabalho de acolhimento a famílias venezuelanas e interioriza eles pelo Brasil, e depois ele foi conhecer lá e entrevistou a Especiosa. E aí você pode ver os valores, né? Ninguém combinou com o Luciano as perguntas que ele faria, né? E ele faz, a gente pode ver esses valores que a gente está falando fundamental. Então, falando sobre valores, a gente acredita que é a base de qualquer organização, né? A gente até faz algumas palestras pelo Brasil com os nossos divulgadores, voluntários, dizendo assim: olha, a gente não quer crescer se não tiver os valores fundamentais. Nós precisamos construir nas nossas instituições as bases fundamentais, né? Segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, dizendo que a fraternidade está na base do planeta regeneração, né? Precisa ser observado o sentimento de fraternidade. Quando a gente consegue olhar o outro como irmão, tudo fica diferente. A gente já não mais vai ajudar o necessitado, o pobre, aquele que está precisando. Não. A gente se movimenta diferente. A gente se iguala a ele e fala: esse é meu irmão, e eu vou movimentar todas as minhas forças espirituais, morais, né, a fim de que eu possa também auxiliar esse meu irmão. E sobre valores, a gente tem algumas pessoas que a gente se inspira, né? E eu acho que vocês conhecem um desses. Eu queria passar também mais um vídeo que fala sobre os valores da fraternidade. É esse trabalho de chegar às diversas aldeias, conviver com as crianças, comer com elas, brincar com elas. Porque os recursos numa sociedade justa ainda não chegaram, mas chegarão um dia. Mas nunca chegará a ternura, a bondade, esse sentimento de humanidade que a fraternidade oferece. É isso que mais sensibiliza os espíritos nobres. É que é um ato de amor. Não é um ato sociológico, não é uma atividade de salvar da fome. É uma atividade de dignificar as criaturas humanas através dos vencedores.
Então, o espírito de fraternidade faz com que a gente faça um trabalho mais digno, a gente se iguala. Quando a gente se iguala, a gente tem uma atitude mais diferenciada, não é de cima para baixo, é de forma igualitária. Os valores não são conceitos teóricos. Nós temos um padre que é mais um desses espíritos nobres, né? Ele está em Antananarivo, em Madagascar. Ele entrou no lixão, numa cidade de lixo, e ali ele implantou um dos trabalhos mais extraordinários que eu já vi até hoje. Ele implantou ali escola, de pré-escola à universidade. São 16 mil crianças estudando naquela escola. Ele construiu uma cidade com 4 mil casas de forma de regime, de mutirão. Há 50 anos ele fazendo esse trabalho. E eu tive a oportunidade de conversar com ele durante 1 hora e tirei muita coisa do Padre Sem Fronteiras maravilhoso. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão quando eu perguntei para ele sobre os valores. Los valores aquí, yo a los chicos no les explico, los vivo con ellos. Y ellos saben, ya después también se les explican en la escuela, pero es que explicamos muchas cosas. Perdemos mucho tiempo en formación, e muito pouco tempo em vivências. Estudando, o senhor fala que às vezes as pessoas estudam muito e praticam pouco, é isso? Exatamente, há muito pouca prática, há muita teoria, muita explicação, porque os valores não são conceitos teóricos. Es una realidad, es un contacto, es vida, es energía. No podemos adueñarnos de ellos, ¿no? Te voy a agarrarlos y retenerlos, no. Solo pasa y me transforma. Así que es una fuerza que cuando uno se deja impregnar de esa fuerza, de ese espíritu, de ese amor, de esos valores, entonces uno los vive en el contacto con los otros hermanos y hermanas. Então ele vem dizer que esses valores, inclusive ele me falou quando eu estava conversando com ele, falou: Wagner, como é que eu vou falar para você de valores? Porque os valores realmente não se explicam, né? Se vivem, e eu vivo isso há 50 anos. Eu falei, vou tentar tirar alguma coisa dele, né? E saiu essa preciosidade. Tem mais outras preciosidades. Quem quiser ver pode ir no canal do YouTube Fraternidade Sem Fronteiras, né? E assistir outras falas dele, né? Falando sobre os valores, sobre essa vivência humanitária. Ele diz que para desenvolver e para trabalhar esses valores é só no contato com o outro ser humano. Então, se a gente não está matriculado em alguma obra de trabalho social, né, que a gente possa se dar essa oportunidade de vivência na prática humanitária aqui mesmo, seja onde for. Mas eu queria falar também porque uma das coisas que me chamava a atenção era por que eu teria que ir na África. E eu comecei a descobrir isso com o passar do tempo. Comecei a descobrir isso quando um dos jovens que estava numa das caravanas da Fraternidade Sem Fronteiras, ele chegando lá, ele tira a história do babalu, né? Ele tira um babalu, era o único chiclete que restava. Ele tira o babalu, mas naquele exato momento que ele tira um babalu, que ele vai descascando, aparece uma criança africana. E ele foi evangelizado dentro do centro espírita. Então é claro que ele iria dar o babalu para a criança. E foi isso que ele fez. Ele descascou e deu o babalu para aquela criança que estava na frente, era o único. Mas aconteceu ali que naquele momento, porque na África nunca é uma criança, são muitas crianças, imediatamente apareceu mais 10 crianças ali. E um babalu e 10 crianças. E agora? O que aconteceu? Aquela criança pegou o babalu e dividiu em 10 pedacinhos.
E todos nós que estávamos ali, a grande maioria espírita, a organização não é espírita, mas a 80% da caravana é. E aí todo mundo, os evangelizadores, ficaram extasiados, olhando aquela cena, achando coisa mais linda, estranha, inusitada, diferente. Mas isso não demorou muito quando aparece uma criança que contraiu o HIV por transfusão de sangue com 3 aninhos, elas já estavam com 11 aninhos de idade. E ali ela estava curioso. E aí chamou a atenção de todos os médicos que estavam ali. Os médicos foram, cuidaram, trataram, ficou um bom tempo, né, cuidando, medicando. E todo mundo ficou comovido com aquela criança, né, franzina. E aí a gente falou, vamos levar ela para a aldeia dela, porque ficava 2 quilômetros, ela veio 2 quilômetros andando, vamos levá-la de van. E aí quando foi que todos nós entramos na van, e aí a Malfa, né, que é o nome dela, também entrou, e saindo, uma das voluntárias procurou na bolsa e achou mais 6 pirulitos, né, que ele tinha distribuído em algum lugar. Ela achou 6 pirulitos para poder agradar aquela criança, ela deu 6 pirulitos para a criança. Naquele exato momento, aquela criança pega um pirulito para ela, abre a janela do carro e começa a gritar. E aí, de repente, começa a aparecer algumas crianças, porque ela fala em Xangana, algumas crianças, e ela pega o restante dos pirulitos e vai jogando certeiramente para cada criança que vinha. Os olhos, né, de todos nós começou a abrir e a gente começou a fazer algumas reflexões mais profundas. Uma outra coisa também que aconteceu, que foi nos chamando a atenção, uma de nossas amigas, também com experiência em África, ela entra dentro de uma escola, porque às vezes as escolas, dependendo das aldeias, das localidades, são escolinhas de pau a pique, não tem nem onde sentar, às vezes senta no chão e ali tentam escrever e não tem lápis, não tem papel, não tem caneta, e a professora não, essa nossa amiga, foi lá doar cadernos, lápis, borrachas e tal, e foi distribuindo. E quando viu que não, ela teve que fazer o que sempre fazem. Não tinha lápis suficiente para todas as crianças e ela teve que cortar 1/3 de lápis para cada criança. E isso acaba sendo normal lá. Não teve lápis para todas as crianças, mas teve uma das crianças que estavam ali, que levantou a mão e perguntou para essa minha amiga Maria Aparecida: eu posso ter um lápis inteiro? Aí a Maria Aparecida falou: e agora? Eu dei 1/3 de lápis para as outras. Essa está me pedindo uma. Ela vê professora, o que eu faço? Se ali eu dei 1/3 de lápis e essa criança me pediu um lápis inteiro. Ela disse: Maria, faz o que o teu coração mandar. Meu coração manda que eu dê um lápis inteiro. E deu o lápis inteiro para uma criança. No que deu o lápis inteiro para essa criança, ela ergue o lápis. O que acontece? Toda a sala aplaudiu. Porque ela conseguiu atingir o objetivo dela, que era ter um lápis inteiro. Ela vibrou porque ela conseguiu passar na universidade, ela vibrou, todos vibraram porque ele conseguiu comprar um carro, ou conseguiu comprar sua casa, ou porque conseguiu achar um relacionamento dos seus sonhos. Todos vibramos. É assim que a gente faz? Ou a gente faz, por que Deus também não me dá o que está dando? Por que só ela tem e eu não tenho? Por que ele foi e eu não fui? Não, não é assim. Eles vibram. O nome disso é Ubuntu. Ubuntu. É isso que nós descobrimos na África. Ubuntu é uma filosofia, uma ética africana, que diz que eu sou o que sou porque somos todos nós. Eu não seria humano se não fosse a humanidade de vocês. Eu sou o resultado de milhares de outras pessoas que estão comigo. Eu não aprendi a andar sozinho, eu não aprendi a caminhar sozinho, eu não aprendi a comer sozinho, eu não aprendi a estudar sozinho, eu não aprendi. Eu dependo de alguém. E aí é um estudo que faz o Dalai Lama e Desmond Tutu, estudando sobre o Ubuntu,
que diz que nós somos educados para sermos independentes. Ele diz que isso é um engano, é um ledo engano. Ninguém é independente. Nós nascemos para interdependência. As nossas vulnerabilidades estão aí para nos mostrar, segundo eles dizem, que nós dependemos uns dos outros. E nós podemos encontrar essa complementariedade quando nós estamos uns com os outros. Não existe outro caminho. O caminho do isolamento é um caminho do egoísmo, é um caminho que não é da nossa humanidade. A nossa humanidade manda que a gente conviva, né, e participe. Uma aldeia africana que tem Ubuntu, ela vibra com a alegria de um, porque um conseguiu. E ela também se entristece, porque uma das pessoas fez algo errado, alguma coisa aconteceu. Então isso é uma filosofia que inclusive vocês já devem ter ouvido. Aqui nós temos aqui em São Paulo o pastor Tiago que gravou no YouTube algo falando sobre isso. Ele falava de uma experiência de um antropólogo que foi à África do Sul e aí fazendo o estudo dos usos e costumes daquela tribo. Em determinado momento que ele estava finalizando o seu estudo, ele encontra muitas crianças ali brincando, ele propõe uma brincadeira para essas crianças. Então ele compra um cesto de chocolates e coloca debaixo de uma árvore e chama as crianças e diz: olha, aliem-se. E as crianças se alinharam. Ele diz: olha, a primeira criança que chegar até aquele cesto vai ganhar o cesto de chocolate juntas. Imagina o que aconteceu com as crianças Ubuntu. Elas deram-se as mãos, caminharam juntas, correram juntas, chegaram no cesto juntas, comemoraram e comeram o chocolate juntas. E aí o antropólogo chegando até ele, mas, né, extasiado com aquilo, e a criança diz: Ubuntu, tio, ou Ubuntu. Como que uma de nós pode ser feliz vendo as outras tristes? Eles vêm nos ensinar a humanidade que nós perdemos, que muitos de nós, a nossa sociedade materialista perdeu, porque muitas vezes nós nos esforçamos ao máximo para o nosso bem-estar. E a gente está descobrindo que esse bem-estar não gera um bem-estar. Acaba gerando um vazio existencial, porque depois que você consegue tudo que é material, sempre vai faltar algo no fundo do nosso coração. Então a gente fica refletindo: será que não falta o Ubuntu na nossa vida? Será que nós não estamos na contramão da direção da nossa humanidade? Então todas as vezes que nós servimos ao outro, e eu não estou falando nada de novidade aqui, porque isso é espiritismo, que isso é cristianismo. Só que é cristianismo Ubuntu, a fraternidade Ubuntu, né? Mas essas crianças começaram a nos ensinar muito. A Clarissa, que é minha companheira, a gente desenvolveu um trabalho que é a nação Ubuntu dentro de um campo de refugiados. Então ela morava nesse campo de refugiados. E aí, nos primeiros dias que ela estava lá, uma família chamou ela para comer com eles. E ela, vendo que eles estavam em extrema necessidade, só tinha uma chima, né, que era um cozido de milho, ela deu um dinheirinho para eles, né? Deu um dinheiro para que eles pudessem comprar o mantimento daquele dia e para o outro dia também. E ela foi para a casa dela, e quando ela voltou, a casa estava cheia de pessoas. Cheia de pessoas. Que eles chamaram, que sabiam que estava passando necessidade. E ela perguntou: mas vai ter comida para todos? E vocês também não tinham planejado fazer comida para amanhã? E aí ela teve a resposta, dizendo: Clarissa, como que nós vamos... Hoje pessoas estão passando fome. Como que nós vamos guardar comida sabendo que tem pessoas passando fome? Então são várias lições, né, de Ubuntu que a gente aprendeu, que a gente quis trazer para vocês.
e que eles têm dado para nós profundas lições de fraternidade, de vivência. Então tudo aquilo que a gente já vem estudando, né, há muito tempo, refletindo, a gente encontra em vários núcleos africanos. Então eu entendi por que iniciamos então o trabalho na África. Foi para que a gente aprendesse. E Deus faz isso conosco. Todas as vezes que nós honestamente trabalhamos por alguém, por alguma situação, para ajudar, quando a gente se esforça do fundo do coração e quer levar o bem a alguém, a um ser humano, quando a gente chega lá com a nossa oferta, a gente sempre vai verificar que quem é o mais ajudado é quem levou. Não é isso, já virou um jargão, né? A gente fala, é isso, é exatamente isso. Porque quem está lá te esperando é Deus. Quem está lá te esperando é Jesus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, diante dele reunido todas as nações, vai separar o bode das ovelhas, um colocará à sua direita, outro à sua esquerda. Então dirá aos que tiverem à sua direita: vinde benditos do Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu careci de teto e me hospedaste, eu tive nu e me vestiste, eu tive doente ou preso e foste me visitar. Então nós perguntamos a ele: Senhor, quando foi que te vimos nessas situações e te ajudamos? E ele responde: todas as vezes que fizestes isso ao mais pequenino dos meus irmãos, é a mim que fizestes. Por isso que a gente sente tanta paz quando a gente vai ajudar alguém que está precisando da nossa ajuda. Quando a gente se esforça honestamente por levar esse amor, por levar essa fraternidade, a gente leva, mas a gente é mais impactado porque Deus está ali. A luz está ali, o amor está ali, nos esperando. Então é uma pegadinha de Deus, viu, gente? Nas nossas vidas, né? É uma bênção de Deus. Então todas as vezes, então fazer o bem é uma oportunidade que nós temos. Então já é diferente. Não sou eu que vou ajudar. Não, estou tendo a oportunidade de ajudar em algum setor aqui da Casa Espírita. Eu estou tendo a oportunidade, então eu tenho que pedir para eu fazer. Eu não tenho que ser convidado. Olha, faz. Não, eu tenho que pedir, eu tenho que me esforçar para eu poder ser recebido nessa oportunidade de fazer o trabalho. Então é assim que eu gostaria de estar finalizando com vocês. Antes disso, eu quero mostrar para vocês um vídeo institucional que fala das realizações da organização. Vai tocar. Propósitos, sentimentos conectam corações. Estamos juntos pelo desejo de viver em um mundo, um só, sem fronteiras e de paz. Fraternidade sem fronteiras. Essa é a causa. A causa somos nós. Nós somos a humanidade. Estamos em movimento, de dentro para fora, transformando-se para transformar. Acolher Moçambique, 30 centros de acolhimento, refeição para mais de 10 mil crianças, perfuração de poços artesianos, água limpa para a comunidade e vida ao solo para o plantio sustentável. Junto com ele, a educação ambiental, formação de agricultores e a colheita, enriquecendo para atividades pedagógicas, recreação e valorização da cultura local, cursos de formação presencial e à distância para jovens, a continuidade dos estudos, a chegada à universidade, a esperança no futuro e valores ubuntus no presente. Em Dakar, capital do Senegal, o ideal de dar aos meninos de rua uma nova vida. Estudo, esporte, formação profissionalizante e disciplina educam meninos acolhidos no orfanato Chemin de Futuro. Horta, padaria, união e mobilização para fortalecer o trabalho.
Malawi, a edificação da nação Ubuntu em área ao lado do campo de refugiados de Zaleca. Perfuração de poço artesiano, oficinas de trabalho e renda, a construção de salas de aula e o planejamento de uma série de ações para criar um novo modelo de vida para os refugiados de guerra. Líderes ubuntus já trabalham como multiplicadores dos valores da antiga filosofia Eu sou porque nós somos. Ação Madagascar. Várias frentes de trabalho para cuidar de crianças com desnutrição severa. Alimentação especial, montagem do centro nutricional, internação de crianças em estado grave e a dedicação amorosa, salvando vidas. Em meio ao enorme desafio humanitário, agentes de saúde visitam famílias na região e encaminham os casos mais graves para tratamento na FSF. No esforço de vencer a fome, panelões de comida alimentam diariamente mais de 3.000 crianças e mães em 4 polos na região. Famílias têm acesso à água limpa, tomam banho, lavam roupas e escovam os dentes. Crianças que antes não conheciam escova de dentes fazem a higiene bucal sob a orientação de monitores capacitados. E a instalação de 2 consultórios odontológicos abre sorrisos. A construção da cidade da fraternidade. 100 casas mobiliadas recebem famílias que viviam em casinhas miseráveis. A vida em comunidade com incentivo à cultura da paz, o aprendizado de novos ofícios, como a produção de sabão e de lenha ecológica, gera renda. E o verde da agrofloresta anima a comunidade que vê nos primeiros frutos o futuro da produção. Ao lado do Campo da Paz, a construção de um centro de distribuição, ateliê e clínica médica, uma obra de significativo avanço para o atendimento à saúde. Em Nosifale, no norte da ilha de Madagascar, novas séries e novas vagas na escola Danilo Farias. No Haiti, a fraternidade ajuda a construir uma escola, alimenta 200 estudantes e planeja em breve expandir a capacidade para 400. A fraternidade no Brasil. O apoio a instituições sérias fortalece causas por um mundo melhor. Juntos, vamos construir a Vila da Esperança, com casas e água potável para famílias do sertão nordestino. Juntos, estamos cuidando de crianças que sentem na pele a dor de uma doença rara e incurável. Juntos, acolhemos o coração de mães de crianças com microcefalia, oferecendo a seus filhos o tratamento adequado para se desenvolverem. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o apoio ao trabalho de recuperação de dependentes químicos na Clínica da Alma, tratamento baseado na laborterapia, fé e afeto. Crianças e jovens da periferia aprendem a tocar um instrumento em diferentes polos na cidade. Vivenciam a música como fonte de sensibilização e disciplina, evoluem nos estudos e passam a integrar a Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel. Brasil, um coração que acorda. Na fronteira com a Venezuela, em Boa Vista, o movimento de fraternidade acolhe imigrantes que tentam sobreviver à maior crise humanitária da América Latina. Moradia provisória, alimentação e apoio às famílias. A FSF convida o Brasil a acolher e mais de 200 pessoas recomeçam a vida em diferentes cidades brasileiras. Milhares de corações, um só sentimento. A doação dos padrinhos dá vida à obra coletiva. Em caravanas, ao longo de todo o ano, visitam os projetos, servem, criam laços de amizade. Gratificados pela experiência e sensibilizados pela realidade, tornam-se multiplicadores da causa. O trabalho humanitário inspira ações que semeiam fraternidade.
o Garrafas ao Mar convida escolas brasileiras a educar o coração e ajudar a construir salas de aula nas aldeias de Moçambique. Voluntários de várias cidades criam capas e doam cadernos para a África. Eles chegam como gotas de amor do outro lado do oceano. Mãos solidárias confeccionam vestidinhos para as crianças e artigos em prol dos projetos humanitários. No Brasil e no exterior, voluntários organizam eventos, promoções, divulgam a mensagem e a fraternidade conecta corações. Uma vez por ano, a realização do Encontro Fraternidade Sem Fronteiras fortalece a causa e os laços afetivos. O trabalho humanitário ganha incentivo e reconhecimento. O sonho de um mundo melhor cria asas e os resultados da corrente fraterna são transformadores. 45 polos de trabalho, 428 mil refeições por mês, 700 jovens na escola, uma padaria instalada, 162 idosos amparados, 144 casinhas construídas, 12 poços artesianos, 460 trabalhadores diretos, 400 caravaneiros por ano, 15 mil acolhidos. Agir agora, no instante presente. Oferecer o melhor de si por um mundo melhor e sentir a alegria de construir a nova era do próprio coração. Fraternidade Sem Fronteiras. Um sentimento, um ato de amor. Animando é obrigado em Xangana. Para aqueles que de alguma forma querem conhecer mais, querem aprofundar e querem ser um padrinho da causa, né, pode pegar com a gente aqui embaixo esse folheto, né, nos ajudar a divulgar e ser um padrinho da causa. Essa organização, todo esse movimento, ele é mantido por milhares de padrinhos, né, que escolhem qual o projeto do seu coração. São 10 projetos ali que vocês viram na África e no Brasil. E você pode ajudar a potencializar e aumentar, porque todos eles precisam de ajuda. A gente precisa, por exemplo, no caso de Madagascar, a gente precisa aumentar o projeto em 10 vezes. E a cada vez que vai entrando um novo padrinho, a gente vai ampliando o número de crianças do projeto. Você pode também, ali embaixo, a gente tem um stand, adquirir uma das camisetas da Fraternidade Sem Fronteiras, que ajuda também o movimento e a causa. Tudo isso que vocês viram aqui, vocês vão poder ver com muito mais profundidade no dia 17, 18 e 19 de abril, que vai ser um encontro aqui no pavilhão de exposição do Anhembi. A gente vai fazer o nosso 4º encontro aqui em São Paulo, onde vai estar presente Divaldo Pereira Franco, Monja Cohen, Irmã Ila Pinheiros, que já esteve aqui, né? Irmã Ila Pinheiro, vamos ter o André Trigueiro, Andrei Moreira, o Ellerson Santos. A gente traz os jovens da África, as experiências de música, de canção, né? É um evento assim, realmente extraordinário, vocês estão convidados a participar conosco. A gente, claro, tem um custo para esse evento, né? Porque a gente traz pessoas da África, palestrante, tem que alugar e tudo, mas você pode participar, dividir em 5 vezes, R$150 para os 3 dias. Então você está convidado, né, todos convidados a participar com a gente, 17, 18, 19 de abril desse ano. Aqueles que quiserem até mesmo fazer inscrição, dar o nome, também o stand aqui embaixo. Eu vou finalizar com um videozinho de 1 minuto falando desse evento. O objetivo de um movimento como esse é você ver um conjunto de pessoas que cansaram de esperar que o bem seja feito por instituições, por governo, entender que nós podemos nos juntar como sociedade civil organizada, aglutinar forças e, em nome de uma causa maior, servir a humanidade. Samaritano é um bom exemplo de que não importa quem esteja caído no caminho, se ele é da minha religião, da minha etnia, do meu lugar, ele precisa ser acolhido. Então é esse sentido que me faz estar aqui na Fraternidade Sem Fronteiras.
Faça parte dessa corrente por um mundo melhor. Vamos nos encontrar dias 17, 18 e 19 de abril em São Paulo. Inscreva-se. www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Muito obrigado a todos.